todos, com muita satisfação que eu convido a todos ouvirem e verem esse podcast. É o nosso primeiro podcast, MarTechCast. Nós preparamos esse podcast para poder falarmos sobre marketing e tecnologia. É um tema que está muito afeito hoje nas empresas e faz parte de todas as preocupações das empresas no ramo da publicidade e da comunicação em geral. E o nosso podcast ele veio para poder suprir essa discussão no mercado, e vamos fazer um podcast itinerante. Hoje estamos começando aqui a nossa primeira edição com grande satisfação aqui na sede da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e para o nosso primeiro podcast nós convidamos a Neucina Tropardi, presidente da ABA, e o Léo Nares, CEO da DP6, para poder tratar do tema que é o nosso primeiro tema, que é o primeiro tema que vai ser bem amplo, que é falar sobre o MarTech nas empresas e a necessidade de as empresas adotarem o MarTech. Antes de começarmos aqui efetivamente, eu quero dizer que esse podcast, o MarTechCast, ele tem apoio da ABA, da ABAP, do MMA, Amigos do Mercado, Digitalx, Fenapro e Sinapro. Então, vamos começar. Neucina, por favor, fique à vontade. É um prazer estar aqui, fazer parte desse bate-papo aqui com você, Frade, você, Léo, um assunto muito importante para os anunciantes hoje em dia, então vai ser muito legal a gente poder trocar uma ideia aqui. É um prazer estar aqui também, muito obrigado pelo convite. É tão bom estar aqui, né, com tantas pessoas referência, né, no nosso mercado, e quando a gente fala de MarTech, marketing, tecnologia, a gente precisa juntar, né, todas as pessoas que já têm a especialidade ali na veia e conectar muito. Então, nessa edição aqui itinerante, que a gente está na casa de grandes marcas, grandes anunciantes, acho que é especial para a gente conseguir juntar essas pontinhas. É um prazer de novo, obrigado pelo convite. Bom, eu preparei umas perguntas aqui para nortear a nossa conversa aqui. Como eu disse, assunto muito interessante para os anunciantes, então vou começar aqui largando uma perguntinha na mesa para a gente conversar sobre ela. Vamos lá. A guerra pela atenção dos consumidores e consumidoras num cenário de audiências fragmentadas, compostas por pessoas hiperconectadas, é um absurdo hoje em dia, e expostas a muitas opções de produtos e marcas a todo instante, trazem uma complexidade muito diferente para o marketing. Como é que a tecnologia lida com essa complexidade toda? Esse é um assunto muito legal, porque a tecnologia acaba sendo a pecinha-chave para a gente trabalhar nesse cenário, né? Então, todo esse cenário que você descreveu, Neucina, só traz para mim essa necessidade da gente conseguir endereçar diferentes anseios hoje de consumidores e consumidoras, né? E hoje a gente não tem mais aquela facilidade de fazer segmentações simples e nem campanhas muito amplas. A gente precisa realmente trabalhar com as especificidades, né? A gente tem muitos segmentos e muitas audiências diferentes. Então, esse cenário de fragmentação exige que a gente converse com micro audiências ou micro grupo de pessoas, né, para que a gente consiga ser relevante em cada uma das conversas. Quando a gente está acostumado a fazer o broadcast geral das ideias, geralmente a gente massifica uma comunicação e não chega no melhor para cada grupo. Como é que a tecnologia, né, acaba se inserindo nessa história? Ela acaba sendo a viabilizadora dessas conversas individuais, o que a gente chama de marketing de precisão. Agora a gente precisa realmente direcionar o nosso investimento, né, das marcas, dos anunciantes, de relacionamento com o cliente, aprofundamento da relação entre marcas e consumidores e consumidoras, conseguindo entregar a melhor mensagem, não só a mensagem, mas o produto e o serviço individualmente. E para ganhar essa escala, a gente não faz isso mais numa planilha. A planilha hoje ela acaba sendo um auxiliar em toda a nossa estratégia, mas a gente precisa hoje de muitas plataformas de tecnologia direcionadas para o marketing para conseguir separar vários grupos de audiência, todas as informações relevantes, todas as peças de comunicação, todos os direcionadores de conversão ou de produtos ali para que a gente faça esse grande cruzamento. Ou seja, a tecnologia nesse cenário acaba sendo o que vai permitir a gente conseguir endereçar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa, que é o que a gente sempre falou no mantra do marketing, mas até então a gente pensava nisso como um conceito. Só que com a abundância de tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue colocar na prática.
Aqui no Martech Cast, Léo, assim, a gente não tem nenhum tipo de vulnerabilidade de falar em marcas, tá? Assim, sem problemas. Sem problemas, o que nós estamos fazendo aqui é justamente dando a opção para os ouvintes e para as pessoas que estão nos assistindo a tangibilizar isso tudo que a gente está falando, né? E quando você fala várias plataformas, né? Assim, o que vem na minha cabeça é, puxa, a gente tem Market Cloud, a gente tem Salesforce, a gente tem plataformas que são específicas de personalização de mensagem quando a gente faz CRM, quando a gente chega numa estratégia que é uma estratégia de atingir um determinado consumidor. Fala pra gente um pouquinho dessas plataformas e quais são os exemplos de plataformas que nós temos hoje que estão aí no mercado e que podem auxiliar as pessoas que estão nos ouvindo. Muito bom. São muitas, né? Eu acho que todos os levantamentos que a gente encontra no mercado de empresas que direcionam suas ofertas para oferecerem soluções de tecnologia para marketing hoje já passaram de milhares, né? Segundo os estudos. Está até difícil encontrar naquele mapinha qual que é a certa para cada caso. Mas o mais importante de falar disso tudo não é ir lá para essa oferta de tecnologia, é encontrar primeiro, né, a nossa necessidade e aí depois ir buscar a solução. E nesse sentido, dá para a gente né, já colocar aqui hoje no mercado toda a nossa atuação com os canais que já são um pouco mais digitalizados ou com as ferramentas de comunicação de mídia, elas já oferecem algum serviço de tecnologia, né? Então, mídia digital, por exemplo, há muito tempo começou com os serviços de anúncios de links patrocinados, por exemplo, link texto, que no começo era até, né, vamos dizer assim, incipientes aí na comunicação, eles já vinham acompanhado de uma tecnologia, porque a gente não podia fazer aquilo na mão, a gente não podia mandar simplesmente uma PO e um fax com o que tinha que ser veiculado. Isso já tinha que ser automatizado de alguma maneira. De lá para cá, isso evoluiu muito. Então, se a gente fosse colocar em grandes categorias, né, o tipo de tecnologia que a gente tem, você citou algumas muito importantes. Então, por exemplo, a solução que hoje Salesforce, Adobe, né, Microsoft, Oracle e outras grandes empresas de tecnologia já oferecem, elas empacotam o que a gente chama de Marketing Clouds, né, ou Marketing Suites, ou seja, conjuntos de ferramentas de marketing que fazem o processo completo. Desde coletar o dado, definir as segmentações, fazer a veiculação ou fazer os disparos de mensagens, né, dependendo do canal, e depois acompanhar o resultado. Mas esse não é o único tipo, né? Então esse é um tipo de oferta que já junta todas as necessidades que a gente geralmente tem. Mas existem outros casos, né? Existem, por exemplo, dentro dessas suítes e fora delas também, como ferramentas ou plataformas que a gente chama de standalone ou independentes, que endereçam um problema específico. Né? São players individuais, ou às vezes chamado até de pure players, né? Então, o que a gente pode destacar aqui, ferramentas de personalização. Personalização, como a gente falou no marketing de pressão, é muito importante, porque a gente precisa personalizar ou a mensagem, ou o produto, ou a oferta, ou o target, né, para cada grupinho, ou microgrupo, ou microaudiência, ou individualmente até. E isso a gente pode fazer na mensagem, né? A gente pode fazer no canal, na oferta e em momentos diferentes da jornada. Né? Que ferramentas de personalização hoje a gente tem? A gente tem as próprias ferramentas de mídia que permitem algum grau de personalização. Você pode, por exemplo, trabalhar com bases de clientes e segmentar cada anúncio ou cada segmentação ali para um público, mas também tem ferramentas dedicadas para isso. Então, na suíte da Salesforce, por exemplo, já tem um módulo de personalização, Personalization, a Adobe também tem módulos de personalização. Existem outras muito específicas, como a Dynamic Yield, que era uma empresa até independente, foi adquirida pelo McDonald's e hoje já foi negociada para a Mastercard. Hoje ela está na casa da Mastercard e né, a Mastercard tem entre os serviços delas de marketing um serviço de personalização ali em escala para ajudar as empresas a conseguir entregar a melhor mensagem. Esses são alguns exemplos, mas também que mais categorias nós temos? Nós temos as ferramentas em Martech que trabalham dados e analytics, ferramentas que trabalham análise de redes sociais ou gestão de redes sociais, por exemplo, ferramentas que trabalham conteúdo, que é muito importante, porque hoje a gente vive numa era de precisar muito de conteúdo para nos relacionarmos com os consumidores e consumidoras. Nós temos ferramentas de gestão de comércio eletrônico, porque as marcas hoje em dia já têm essa possibilidade de criar um canal direto com cada consumidor e consumidora. Nós temos ferramentas de gestão puramente, porque todo esse processo está mais complexo. As unidades digitais antes tinham 5 pessoas, hoje tem 500. A gente precisa também gerir. Então, essas são as principais categorias que a gente poderia citar, né? E vão surgir mais.
Ainda mais com o fenômeno da inteligência artificial generativa, esse cenário está se reconfigurando. Porque algumas tecnologias que faziam sentido acabam não fazendo sentido ou precisando se adaptar em todo esse contexto. Né? É bom ouvir os nomes que a gente já conhece aqui na aba, né, Nelcina? McDonald's, Mastercard, então a gente já sabe de quem a gente está falando. Marco e Léo, eu já acompanho o marketing há mais de 20 anos aqui na aba, né, pela aba. E aí, sempre quando me perguntam, né, qual é a grande revolução dos últimos tempos no marketing, eu digo que começou lá atrás com o surgimento das mídias sociais, em que você veicula uma campanha e você ouve a resposta do consumidor. Porque lá atrás você veiculava uma campanha e você não sabia a opinião do teu consumidor. Hoje você sabe. Mas igualmente marcante é isso que você acabou de descrever. Essa capacidade de personalização, de segmentação da mensagem publicitária. É impressionante o que a gente chegou até agora e o que a gente talvez vá conseguir num futuro próximo com a inteligência artificial, como você colocou aí agora. Impressionante. Bom, mas eu tenho outra pergunta aqui. Por favor. Eu tenho várias perguntas aqui dos anunciantes. Então, vamos lá. Topo versus final de funil. Aquisição versus retenção, CRM versus mídia. Essas dicotomias ou separações do processo de marketing sempre foram a base das definições de áreas de negócios ou da especialização de fornecedores. Mas o desafio agora é unificar em torno da visão da jornada completa. Qual é a cola, então? Qual é o ponto de ligação aí para este marketing integrado? Legal. E isso é algo que a gente vê mudar muito nas organizações de marketing, né, nessa última década. Desde que eu comecei a trabalhar, né, há quase 20 anos aí, no mercado, a gente via sempre essas divisões dentro das empresas, né? Então, essa área cuida de adquirir clientes ou de formar a marca ou de construir o posicionamento, e essa área ou empresa cuida de converter, fazer todo o tratamento de leads ou até chegar no final aí da conversão. Mas essa relação não era tão azeitada assim como a gente, né, gostaria que fosse, tão fluida. E isso está mudando, porque a gente sabe que elas precisam trabalhar em conjunto, porque a marca que é construída, ela favorece depois o desempenho do final do funil, né? E tudo isso precisa ser ajustado. Mas, a despeito de toda essa transformação dentro das empresas que está acontecendo e sendo conectada, tem um ponto que é muito importante aí para fazer essa junção, né? Essa junção não vão ser só pessoas, não vão ser só mudanças ali na política ou nos cargos ou na estrutura das empresas. A tecnologia, como a gente está falando aqui de Martech, né, ela acaba sendo algo que pode permear todas as organizações em qualquer estrutura que seja nessa jornada completa. Porque se a gente trabalha numa estrutura de uma empresa em que é separado aquisição e retenção, ou CRM mídia, hoje em dia não dá para a gente separar na hora de falar com o consumidor ou consumidora qual que é a segmentação que um cliente tem, né, ou que o cliente participa numa base CRM, e qual a gente vai atingir numa campanha de mídia, porque ele faz parte dessa mesma jornada completa. Porque não é mais people-centric, né? É journal-centric, né? Assim, na realidade, você coloca um ponto, que é um ponto fundamental, que é essa questão de medir a jornada inteira. Assim, porque as pessoas estão numa jornada, e elas estão numa jornada em pontos diferentes, né? E eu acho que esse ponto é fundamental quando você traz como é que o Martech ele vai entender exatamente em que ponto da jornada essa pessoa está e como ela vai ser impactada. E para se adaptar, né? Agora, na hora que a gente olha isso, em que ponto está e como ela vai ser impactada, é aí que a gente precisa fazer essa cola. Porque podem ser áreas diferentes ou pode ser a mesma área. Mas como é que eu garanto que na base que eu estou enviando ali para as ferramentas de mídia, para Google, Facebook, TikTok, né? Aquela mesma pessoa que eu já identifiquei que está nessa etapa da nossa jornada aqui, ela foi segmentada para esse produto, para essa oferta, conforme eu já adquiri ela no começo ali do relacionamento, ou eventualmente em outras relações de outros canais como CRM. Essa cola precisa ser a tecnologia, o dado, a informação, né? E se ela está em plataformas diferentes, por exemplo, dentro da empresa, a gente vai ficar trocando planilha, trocando arquivo, que é o que acontecia uma década atrás. Depois que veio a LGPD, então, a gente perdeu a chance, né, ou vamos dizer assim, a possibilidade de fazer isso. A gente não pode mais trocar dados de clientes assim, sem segurança. Ela tem que ser totalmente gerenciada. E tem uma coisa com dado, né, que é esse ponto que você traz, que é super importante, porque dado, se não tiver centralizado, acionável
e servir para uma determinada resposta, ele não serve. As pessoas sentam em cima de banco de dados. E eu acredito que muitas empresas, principalmente muitas empresas anunciantes, ainda coletam muitos dados, mas não sabem exatamente o que fazer com eles. Eu estou certo ou estou errado? Certíssimo, porque é o que a gente acredita também. Quando a gente faz um dashboard de um relatório e nenhuma decisão é tomada com aquilo, é a mesma coisa que a gente colocar um quadro numa galeria. As pessoas vão admirar, vão achar legal, mas o efeito daquilo é a contemplação. Agora, na hora que a gente olha aquela informação, né? E isso eu estou falando de uma análise, de um relatório, por exemplo. Mas quando o dado do consumidor, da consumidora, não é utilizado também para ativação, a gente já gastou ou a gente investiu em coletar aquele dado, em armazenar, em processar toda aquela informação e não estamos rentabilizando. É como se a gente pegasse uma pepitinha de ouro, colocasse ali na gaveta e deixasse ela ali, né? Como se a gente quisesse só render o valor dela do investimento. E do ponto de vista de mídia, né, a gente tem muitos cálculos que a gente já estava acostumado, né? Calcula custo por mil, calcula rentabilidade e tal. Mas quando a gente pensa nessa perspectiva e a gente vai olhar o que importa realmente, né? É fazer uma correlação custo por aquisição versus lifetime value. Quanto vale essa pessoa dentro da minha base que tem de ser maior do que o meu custo por aquisição? Com certeza. E olha que legal, quando a gente começa a juntar, reunir as pontinhas dos dados das pessoas ao longo da empresa, a gente consegue chegar nisso. Por quê? Quando a gente olhava para o custo de aquisição de uma pessoa para a base, é o custo e quantas pessoas entraram. O custo de nos relacionarmos com ela, ou de adquirir, ou de um custo de uma venda, é outra coisa. Agora, quando eu sei tudo que aconteceu com essa pessoa ao longo da jornada dela com a minha marca, eu consigo ter o valor dela ao longo do tempo e consigo investir em iniciativas ou estratégias de canais de acordo com essa possibilidade, né? Eu acho que todo mundo que trabalha em marketing em algum momento passou por aquela dúvida: como é que eu meço o resultado do evento que eu fiz? Aí você fala, evento para sempre, é só para construir marca ou estar lá. Evento é sempre difícil. Evento é sempre difícil. Mas se a gente sabe que aquela pessoa teve um contato com a gente naquele evento há um ano atrás e depois de um ano, nesse processo de venda longo ou de ciclo longo, às vezes é um serviço ou um produto que tem uma janela de decisão mais longa e essa decisão foi tomada um ano depois, a gente pode atribuir esse resultado por essa influência. E a gente não cai mais naquela de eu peguei uma pesquisa aqui e as pessoas simplesmente falaram que iam consumir e não consumiram. Não, eu consigo rastrear esse histórico e falar, olha, 20% do meu resultado desse ano foi trazida pelas ações que eu fiz o ano passado, como por exemplo eventos, né, e outras assim. E a gente estava em algumas conversas com clientes recentemente falando um pouco sobre essa jornada completa. E a gente chegou a conclusões muito legais. Por exemplo, que essa teoria já existe há muito tempo. Quem é formado em marketing, comunicação e negócio já ouviu falar de que a gente precisa olhar a jornada completa, né, entender o efeito de longo prazo da construção de marcas e afins. Só que só agora, com as plataformas de Martech e com dados, olhando para tudo, a gente está conseguindo provar o resultado dessas teorias, né? Do tipo, a gente acreditava nisso. Só que agora eu consigo, numa base e com técnicas, né, como atribuição, modelagem de mix de mídia, né, Media Mix Modeling e outras análises que a gente pode fazer, conseguir tangibilizar, dar o valor que realmente cada canal contribui para o nosso resultado, né? E é impressionante porque, da perspectiva do anunciante, com toda essa tecnologia, permite que decisões sejam tomadas de forma muito mais assertiva. Né, na hora de você fazer o seu investimento, na hora de você direcionar a sua verba. E a gente sabe, né? Hoje em dia, dinheiro está cada vez mais escasso. Então, saber gastá-lo com essa precisão é sempre excelente, né? Apostar no que vai render, né? Exatamente. Que a gente sabe que vai render. Né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, Martech e tecnologia estão a um clique e a um cartão de crédito, né? Por consequência, de distância. Plataformas SaaS e serviços online são a nova caixa de ferramentas do profissional de marketing. O que você acha disso e que cuidados a gente deve tomar? Legal. Eu passei muito por essa transformação há 20 anos atrás, quando entrei no mundo digital, porque algumas campanhas que a gente começou a fazer no mundo digital ainda assim eram mais tradicionais. A gente tinha que mandar ordens de inserção para veículos digitais, né, como os primeiros portais, né, UOL, né, Globo e afins já tinham ali seus primeiros posicionamentos. A gente ainda fazia com fax, a gente fazia ainda com planilha e veiculava. Quando começaram a surgir as primeiras plataformas de mídia digital mesmo, como links patrocinados, que eram mais automatizadas, a gente começou a usar
cartão de crédito. Isso para mim mudou tudo, porque a gente não precisava nem estabelecer uma relação comercial tradicional, daquela que era almoço, proposta, planejamento, execução, PO, né, e afins, e passou a precisar só de um cartão de crédito. Isso trouxe uma vantagem muito grande, porque começou a democratização do acesso, né, aos canais e ferramentas de comunicação. Mas o que acontece? De lá para cá, a gente viu explodir as possibilidades que a gente tem. Hoje a gente consegue veicular em canais globais, em ferramentas globais, em plataformas globais de comunicação, com um clique e um cartão de crédito. Conseguimos fazer isso. A grande questão é, à medida que a sua empresa cresce, à medida que você tem desafios maiores, a gente vai precisar juntar uma coisa com a outra. Eu preciso deduplicar o meu investimento entre Google, Meta e TikTok, por exemplo, e fazer render a melhor combinação entre elas, né? Eu preciso reunir o resultado do meu topo de funil com o final de funil e fazer isso funcionar melhor. Só que aí, se eu gerencio a minha tecnologia com essa, vamos dizer assim, fragmentação, eu também não consigo unificar os dados que estão lá, porque está cada uma empresa, cada uma numa plataforma. Ou seja, a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente vê essa democratização acontecer, porque chega a uma determinada escala, eu preciso dar uma infraestrutura. Mas isso é uma dúvida muito grande que eu tenho, Léo, porque na realidade a gente sabe que as Big Techs, né, a gente pegar Google, Meta, mesmo TikTok, tem muita dificuldade de compartilhamento de dados, né? Até porque eles se resolvem em si mesmos. Né? São autossuficientes, inclusive, na hora de se posicionarem. Como é que o Martech nos ajuda nisso? Como é que faz essa deduplicação, por exemplo? Tá. Tem algumas possibilidades da gente fazer isso, né? Do ponto de vista tanto de analisar os resultados, quanto de operacionalizar mesmo, né? E uma das coisas que eu acho que faz sentido quando a gente fala desse assunto de criar infraestrutura, quando você ganha tamanho, escala, né, para esse problema das marcas, das empresas, é que você muda a centralidade dos seus dados ou da dependência do negócio dessas Big Techs ou dessas, né, empresas de comunicação para sua própria marca. Quando você cria sua própria infraestrutura de dados, você investe na sua suite de marketing ou em plataformas de CRM, ou hoje em dia, como a gente fala de CDP, Customer Data Platforms, que reúnem dados dos seus clientes, aquilo ali é a nossa base de dados da verdade. E a gente pode usar essa nossa base de dados da verdade dos nossos clientes, dos nossos consumidores, como nosso diferencial perante os concorrentes e como sendo essa cola entre os diferentes fornecedores. Porque eu não consigo hoje juntar os dados individuais ali, né, e nem de performance de Google, Meta e TikTok, por exemplo, numa base só para fazer uma análise. Mas à medida que eu sei quem é meu cliente e onde eu ativei em cada canal, a cola eu faço dentro de casa. Ou seja, first party data, e você adiciona uma camada de third party data para poder fazer esses cruzamentos. Exatamente. E aí algumas tecnologias vão surgir nesse meio do caminho, né? Então, por exemplo, meu first party data, que é o dado que as empresas têm, elas precisam de uma boa gestão. Então, eu vou precisar criar uma boa base de dados ali, o meu próprio data warehouse, o meu próprio CDP e afins para gerenciar isso. Ou seja, cada marca precisa ter. E as grandes marcas hoje já estão estruturando suas plataformas disso. Mas como você falou, agora, e como é que eu troco essa informação com o Google? Como é que eu troco essa informação com o Meta, com o TikTok e com os varejistas, porque retail media hoje é uma das tendências também, né, de canais em crescimento. Como é que eu vou trocar uma informação dessa com a Amazon para saber se a pessoa que está na minha base passou pela mídia que eles estão veiculando e comprou lá eventualmente no varejo ou comprou no canal que eu tiver digital de aquisição? Para eu fazer essa troca, hoje a legislação e as limitações das plataformas que já são focadas em privacidade, elas vão exigir alguns parâmetros de criptografia, parâmetros de privacidade, sim, parâmetros, né, de não identificação das pessoas. E algumas palavrinhas começam a surgir novas. Então, se vocês não ouviram falar de Data Clean Room, né, acho que para toda a audiência que está ouvindo aqui, é um dos temas quentes para quem vai trabalhar com marketing de dados. Data Clean Room vem, né, da terminologia até de biociências e biossegurança, que são aqueles laboratórios, né, fechados em que você vai trabalhar com vírus ou com bactérias que podem se espalhar, né, e você entra limpo, passa por toda uma higienização, trabalha lá dentro e sai limpo, ou seja, nenhum vírus, bactérias te acompanha, né? Ou seja, você não é contaminado. E o conceito de Data Clean Room no marketing é a mesma coisa. A gente pode hoje compartilhar dados das empresas num sistema seguro com essas grandes outras empresas ou fornecedores ou Big Techs ou empresas de mídia, fazer a manipulação ali dos dados para que a gente consiga aferir um resultado, mas nenhum dado ir para nenhuma das partes.
Então imagina, a marca consegue avaliar se o seu consumidor, sua consumidora foi exposto a um canal ou chegou a uma determinada venda, mas o varejista nem sequer manda esse dado para a marca. Eles trabalham num ambiente seguro chamado Data Clean Room, né? Essa sala limpa de dados. Então, até algumas inovações que estão surgindo em MarTech já são pautadas por essa necessidade que a gente tem de trazer a centralidade da governança das informações dos consumidores para dentro das marcas e respeitando as limitações que hoje a gente tem regulatórias, né, em relação à privacidade e de tecnologia que a gente tem com cada player desse. Então... Isso é sensacional, porque traz segurança jurídica para os anunciantes, né? Já que a gente tem uma legislação bastante robusta nesse tema aí, né? Já que a gente está falando de regulação, regulamentações, regulamentos, eu te pergunto se essas tendências e regulamentações em proteção de dados pessoais e privacidade, se elas impactam essas tecnologias e como elas impactariam, da ótica de vocês. Legal. Então, quando a gente começa a falar dessas limitações que a gente está passando, elas vão impactar em pontos específicos dentro da nossa cadeia, nossa supply chain de marketing e publicidade, né? Então, o que a gente tem de mais proeminente hoje em dia é o tal anúncio do fim dos cookies. Né, que na verdade é uma programação para limitar o uso de cookies de terceiro, que não são todos os tipos de cookies por enquanto, né, são os cookies de terceiros que permitem olhar para publicidade e marketing de uma forma cross ou integrada, né, entre várias propriedades e afins. Ou seja, ela já está impactando os recursos de algumas dessas empresas em fornecer suas soluções tecnológicas. Elas vão acabar com essas empresas? Não. A gente tem alternativas, só que são alternativas que respeitam a privacidade, como foi esse caso da Data Clean Rooms. A Data Clean Room ela é uma resposta a essa necessidade de trocar dados entre marcas, varejos, né, e anunciantes e veículos de uma forma segura. Da mesma maneira, todos os recursos que estão sendo anunciados por Google, Meta, né, e outros players para fazer a medição de conversão sem que você precise identificar a pessoa individualmente, elas estão sendo colocadas em prática. Demoraram anos, porque tiveram que fazer propostas, estudos, né? Muitas pesquisas para isso acontecer. Mas elas já estão impactando. Então, hoje, para você conseguir ter o mesmo nível de precisão para medir e para impactar essas pessoas nessas plataformas, a gente precisa sair daquele 2 cliques que a gente fazia para 1 clique, põe uma tag nova no nosso site, muda a parametrização do nosso aplicativo, coloca uma nova cláusula de consentimento na nossa definição ali de privacidade e depois é a vida que segue, porque a troca de informação já foi segura. Ela precisou de uma adaptação para acontecer. Então, ela já está impactando e a gente vai ver isso acontecer nas campanhas, na estrutura das empresas, na estrutura das agências, porque o fluxo agora é diferente. Uma dúvida aqui, Léo, que eu fico pensando, né? Acho que a grande dificuldade, principalmente de quem investe, dos anunciantes, é realmente ter a resposta correta com relação à qualidade do seu investimento, né? Assim, investir e qual que foi o resultado efetivo. E uma grande barreira para isso é exatamente o compartilhamento de dados, que assim, os dados são muito silos, né? Assim, cada um tem o seu banco de dados, tem a sua estrutura, o seu data stack e compartilhar não era uma opção. O que você está colocando é que com os Data Clean Rooms provavelmente a gente pode ter, e com o fim dos cookies e essas novas tecnologias para poder rastrear entre aspas, né, de alguma forma, a gente pode começar a vivenciar uma nova era de compartilhamento de dados. Com certeza, porque esse regulatório, esse marco regulatório novo, ele traz um desafio imediato, que precisamos nos adaptar. Então agora eu estava rodando da mesma maneira, eu preciso ter um esforço para migrar, para trabalhar, para me adaptar, para tudo isso acontecer nesse novo modelo. Mas ele também traz a necessidade de mudar o modelo. De mudar a forma como a gente fazia. Então, tem de mudar o mindset, né? Porque mindset. Assim, eu acho que talvez o grande desafio que nós temos é mudar o mindset do varejo brasileiro, que ainda é muito tacanho em relação a esse tipo de situação de compartilhamento de dados. Porque o dado do varejo ele é muito rico, mas da perspectiva das marcas dos anunciantes, ele precisa estar acionável para que as marcas anunciantes consigam utilizar da melhor maneira. Agora imagina que tanto o dado do varejo é interessante, quanto o dado das marcas está interessante, porque à medida que as marcas agora estão tomando conta do seu first party data, agora esse dado também tem muito valor. Na hora que a gente junta essas duas em combinação, os dois ganham. Porque a marca, né, consegue segmentar com mais precisão e conversar com as suas microaudiências e o varejista ganha em performance.
aquele dinheiro não é mais, vamos dizer assim, prejudicado, aquele investimento não é mais prejudicado por um broadcast que não chega no melhor resultado. Ele vai ter uma performance melhor. E aí, na hora que a marca investe nisso e o próprio varejista investe nisso, isso chega, né, no outro cenário. E essa mudança de mindset, ela acaba levando a gente a trabalhar de outras maneiras no processo de decisão. Então, na hora que eu vou planejar meu orçamento, eu não vou mais olhar assim do tipo, isso aqui é verba de digital, isso aqui é verba de offline. Não dá pra pensar, porque as pessoas não fazem essa divisão nas suas cabeças. Tipo, hoje eu acordei só offline. Hoje eu não vou tocar no meu celular, né? Não, elas conectam sua vida da maneira que lhes convier ali, né? E na hora que a gente entende que faz parte da mesma jornada, como a gente falou lá no começo, a gente começa a perceber que na hora de eu planejar, eu preciso já planejar o canal completo. Eu preciso ter informação fluindo de todos os lados. E eu não vou poder medir de uma forma isolada. Então eu vou ter que usar agora não só a atribuição digital para uma coisa e pesquisa para medir marca. Eu tenho que juntar as duas coisas. Eu tenho que colocar pesquisa no digital para medir a força da marca no digital. Eu tenho que colocar conversão para ser atribuída no offline e vice-versa. E ter um modelo integrado, né? Então, esses modelos que a gente chama de Marketing Mix Modeling, que são mais amplos, por exemplo, eles tentam responder essa pergunta de se eu mexer nessa minha alavanca de marca, o quanto que eu vou vender no final? Em qualquer canal. E é essa mudança de paradigma que eu acho que traz pra gente um ganho substancial para essa relação das marcas, porque aí a gente vai apertar as alavancas, né? Ou puxar as alavancas aí com mais precisão, né? Você sabe que você acabou trazendo um tema que é muito importante para o anunciante, que é a mensuração do resultado das ações de marketing, né? A gente sabe que há um tempo já você não faz essa medição só com uma pesquisa ou só com um relatório de Digital Analytics. Uhum. Então, como é que a tecnologia pode ajudar, né? Muito. Nessa mensuração. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que isso é importante. Isso está surgindo isso está trazendo para o mercado muita novidade quando a gente fala de Martech também. Então, como eu falei, né, a pesquisa que sempre foi utilizada para a marca, em algum momento dessa nossa evolução digital, a gente começou até vamos dizer assim, a subutilizar, né? Do tipo, isso aqui só responde para mim essas perguntas de marca, atributos de marca, que eu quero ver aqui a performance. Mas ela é muito importante se a gente conseguir conectar, né? Tem uma Martech brasileira muito interessante chamada Purple Metrics, que ela justamente trabalha essa metodologia de pesquisa e de atributos de marca, só que dentro do ambiente digital. Ela já se programa para ativar a pesquisa nos canais digitais de uma forma a ser compatível com as pesquisas tradicionais de marca e que a gente consiga fazer esse diálogo e depois até cruzar com a sua conversão digital, cruzar com o seu modelo, né, para que isso considere os dois lados. E do outro lado também, na hora que eu estou hoje enxergando o meu dado do digital de uma forma completa e que eu posso processar esse dado com a granularidade que as marcas precisam, eu consigo correlacionar com todas as etapas do funil, né? Tem uma outra Martech muito interessante chamada Tuned, por exemplo, que ela faz um monitoramento em tempo real das inserções de televisão e rádio, né? E aí a gente olha isso e fala, né? Mas isso aí eu já tenho, né? Ibope e outras plataformas já trazem algumas informações parecidas com essa. Mas na hora que eu coloco essa informação em tempo real do que eu estou veiculando na mídia com o que eu tenho ali na venda, eu consigo fazer modelos mais avançados que conseguem avaliar se em 2 minutos ou 10 minutos aquela veiculação no começo do funil me gerou uma resposta digital. Para algumas categorias isso é muito importante. Para outras eu vou ter que ter uma janela maior. Qual que é o efeito de longo prazo de construção de marca quando eu faço um vídeo institucional e como aquilo impacta o processo de decisão do consumidor até o final, né? Mas essa junção, né, da jornada completa através dessas Martechs é muito legal. E a pesquisa ela tem um valor imenso. Só que ela estava separada num lado. E agora a gente está vendo isso acontecer no digital também. E vice-versa. Então, quem ainda nas suas campanhas digitais não aproveitou os estudos de brand lift, de conversion lift, né, e não juntou uma coisa com a outra, né, eu acho que esse é um bom caminho para a gente seguir nesses grandes desafios das grandes marcas. Bom, a gente já falou um pouco aqui, tangenciou, né, vamos dizer assim, inteligência artificial. Mas é a moda agora, né? Então, eu queria ver com você como é que isso vai impactar e especificamente no caso da inteligência artificial generativa, a gente já tem muito utilizado essa inteligência artificial para geração de conteúdos, né? O ChatGPT, o Midjourney, o DALL-E e por aí vai. Mas como é que você acha que isso vai evoluir aí nos próximos meses?
Legal. Meses, né? Não dá nem para falar em anos, mas dias, horas. O CEO do grupo que eu faço parte, né, que é o Mertech Group, ele costuma falar que essa revolução da inteligência artificial, ela é horizontal, não é vertical. Né? Porque ela impacta em muitas vertentes diferentes do nosso processo de comunicação e marketing. Né? E quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente já viu o primeiro caso. Né? Isso é incrível. Né? Todas as inovações que a gente está vendo, até o comercial que a gente viu da Kombi, né? Putz, aquilo, né? A despeito de qualquer discussão que a gente tenha em relação a ter veiculado comercial ou não, mas ter chegado nesse nível de sofisticação é incrível. Agora, imagina que se a gente conseguiu chegar nesse grau de sofisticação para produzir um conteúdo de vídeo que é muito difícil, a ponto de eliminar, eventualmente, até locações e gravações em loco ali, né? Imagina o que a gente consegue fazer com automação de análises, com estruturação de segmentação, com trabalhar com essas micro-audiências, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela consegue ter uma escala de atuação que expande os horizontes da humanidade, né? Porque a humanidade ela tem um foco limitado, né? As pessoas têm um foco limitado ali para trabalhar, elas têm seus modelos ali para trabalhar e que às vezes acabam suprindo isso com equipes. Uma inteligência artificial concentrada com várias das habilidades, eventualmente substitui, né, ou complementa o trabalho de equipes inteiras. E na hora que a gente fala de processos complexos da nossa indústria de comunicação, é aí que eu acho que a gente vai ver um grande impacto depois desse primeiro impacto de conteúdo. Então, análise de dados, automação, personalização, tudo isso a gente, né, começa a ver. Né, um exemplo que a gente tem, né, quem está ajudando a gente a promover essa conversa aqui, a Better Ads, né, é uma startup que olha para resolver esse problema de colocar os dados das campanhas de marketing acionáveis para otimizar as campanhas e fazer isso automatizado. Então, todo aquele processo que eu falei que é trazer os dados para dentro da empresa, né? Encontrar as melhores conexões entre as marcas, entre os produtos, ofertas, os segmentos e afins, encontrar a melhor oferta, a melhor recomendação e depois publicar isso e verificar a performance, sugerir um desempenho melhor ali com uma mudança na campanha afins, né? É o assunto de uma inteligência artificial dessa, né? Como criado pela Better Ads. E várias dessas soluções vão atacar esse problema, resolver esse caminho. Então imagina que um projeto que a gente fazia de infraestrutura disso, que durava meses, a gente vai ter um agente autônomo ali, um robozinho que ajuda a gente a estruturar tudo isso, automatizar, inclusive a programação, né, de todos esses módulos e modelagens, para a gente colocar isso de pé. E aí vai ajudar a gente tanto a endereçar problemas específicos, né, como por exemplo dashboards e relatórios. A gente fala muito disso, que a gente trabalha com isso, né, na DP6, e a gente sabe que depois que a gente produz dashboards e relatórios, às vezes de dezenas, centenas de slides, 2 ou 3 são leads. Né? Agora imagina se a gente pudesse ter uma interface mais amigável disso, em que isso virasse um copiloto, né, da direção do marketing. Né? O diretor ou a diretora pode olhar ali e conversar. Né? Olha aqui, né? O chatbot aqui da análise da DP6 pode responder para você uma inteligência sobre a sua campanha ou sobre a sua estratégia, sem você ter que abrir 5 arquivos, 3 apresentações e fazer 15 perguntas para a equipe. Tudo isso já foi passado porque a inteligência artificial consegue tocar várias coisas ao mesmo tempo. Esse é um bom ponto, né, que você traz, porque na realidade a gente já passou daquela época em que as pessoas morriam de medo de inteligência artificial, achando que era um robô que ia adquirir nossa inteligência e nos assassinar em algum momento. Né? Então não é mais esse monstro, né? É alguma coisa que está muito inserida na nossa vida e está inserido de uma forma muito orgânica. Então eu acho que esse é um ponto interessante. E aí quando a gente pensa do ponto de vista corporativo, né, do ponto de vista de mercado de trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande que quantos postos de trabalho serão substituídos por uma inteligência artificial. E ao mesmo tempo a gente traz uma outra indagação, né? Quantas pessoas nós precisamos preparar para poder trabalhar com inteligência artificial que não deveriam estar mais em postos de trabalhos mecânicos, né, ou analógicos, para poder trabalhar, para poder gerir inteligência suficientemente capaz de promover uma determinada marca, promover um determinado produto ou promover um determinado bem-estar para uma sociedade.
Acho que tem pontos que são pontos extremamente importantes, que são as pessoas que são líderes para poder trazer esse tipo de discussão, né? Assim, a proposta, inclusive, aqui do MartechCast é que a gente possa continuar essa discussão que nós começamos aqui hoje, né? Que ela poderia se alongar por horas, mas continuar essa discussão em outras esferas, com outros convidados, para que a gente traga um pouco de elucidação para este ponto, que eu acho que é um ponto fundamental. Não só desvendar quais são as plataformas, quais são as tecnologias que existem, mas como é que nós, profissionais, nos inserimos nesse novo mundo de Martech. Tá? Eu queria agradecer muito aqui a presença do Léo Nares, assim, com respostas super brilhantes. Léo Nares é CEO da DP6, vou reforçar aqui, a DP6 é uma grande empresa com quem eu já tive o prazer de trabalhar. Agradecer muito a Neucina Tropardi, presidente da ABA, que cedeu aqui as instalações da ABA para a gente inaugurar esse nosso podcast, MartechCast. Posso dizer que estou extremamente feliz aqui com o nosso primeiro resultado, né? E convidá-los para o próximo, que nós vamos divulgar na sequência com quem nós vamos falar e quais serão os temas. Sempre neste mundo de MartechCast. Obrigado, Léo. Obrigado, Neucina. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer aqui participar dessa conversa com vocês, do primeiro MartechCast, aqui na sede da ABA. Obrigada, Marco. Obrigada, Léo. Obrigado, Neucina. Obrigado, Marco, pelo convite. Foi muito bom. E essa conversa realmente não tem fim. Não, além do momento de mercado que a gente está, que vai evoluir muito, ainda tem muito episódio para a gente acompanhar do MartechCast com mais gente, mais pessoas brilhantes aqui para a gente discutir. Que ótimo. Só lembrar aqui que o MartechCast, ele tem apoio da ABA, da ABAP, do MMA, Amigos do Mercado, Digitalx, FENAPRO e Sinapro, e nós esperamos vocês no próximo episódio. Contamos com todos. Muito obrigado.